pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Então vamos continuar a matéria. A matéria que eu vou apresentar para vocês hoje é Figures of Speech, as figuras de linguagem. Em português, vocês já devem ter tido contato com as figuras de linguagem. E agora eu vou apresentar, dar uma relembrada, porque elas são as mesmas, né? A diferença é a tradução em inglês, mas elas são as mesmas em inglês. Então, eu selecionei as mais utilizadas e nós vamos trabalhar aqui a partir de agora, ok? Vamos começar? Vamos lá. Então, eu coloquei para vocês aqui uma definiçãozinha, uma figura de linguagem, uma palavra ou expressão que tem um significado um pouco diferente que seu significado literal, né? Ela vai sempre ser usada para expressar algum sentido ou sentidos diversos, né? Do que o literal, daquele sentido que é o sentido original da palavra. A linguagem figurada, como é chamada, frequentemente é encontrada em textos de literatura, né? Poesia em particular. Usamos as variadas figuras de linguagem para expressar nossos sentimentos, como eu disse anteriormente, de formas diversas e inesperadas. Por isso que na literatura, na poesia, na música, são muito utilizadas as figuras de linguagem para dizer de outras formas o que você sente, ok? Vamos lá, vou começar com a primeira. A primeira figura de linguagem é a alliteration. Alliteration, que em português se chama aliteração. O que é a aliteração? E eu coloquei as palavras cognatas em negrito para que vocês pudessem compreender sem que precise traduzir, mas mais para frente eu coloquei a tradução, mas se vocês não quiserem ler a tradução, vá pelas palavras cognatas que vocês vão entender. Então, a aliteração, repetition of an initial consonant sound. Então, é repetição de um som consonantal inicial. Então, você vai ter sempre um som de uma consoante repetidas vezes naquela frase. Aí, nós temos um exemplo aqui, ó. She sells seashells by the seashore. É uma brincadeira usando o mesmo som consonantal do S, né? Do sh, né? Do she e do s. Então, she sells seashells by the seashore. Então, ela, em português, ela não tem nem não funciona da mesma forma que em inglês, né? A tradução dela, ela vem de concha do mar pela costa. Então, não tem a mesma tradução, mas em inglês atende-se para os sons iniciais que vão se repetindo, o som consonantal do S ali, ok? Segunda, metaphor, que é a nossa metáfora em português. E aí eu coloquei também as palavras cognatas, an implied comparison between two dissimilar things that have something in common. Então é uma comparação implícita entre duas coisas diferentes que têm algo em comum. E aí vamos ao exemplo. You are the sunshine of my life, que é a música do Stevie Wonder que eu amo. You are the sunshine of my life. Você é o sol da minha vida. Aqui no caso ele está sendo feita uma comparação implícita entre você e o sol, ok? Por quê? Tem coisas em comum aí para aquela pessoa, poeticamente falando, né? O sol esquenta, aquela pessoa também aquece o coração dela, né? O sol irradia luz, aquela pessoa também deve irradiar. Então, ele está fazendo essa comparação implícita entre duas coisas que parecem que são diferentes, mas que, no caso, ali está sendo colocadas com algo em comum, ok? Segundo exemplo, my mother is my rock. Minha mãe é minha rocha. Então, aqui ela está fazendo a comparação implícita entre minha mãe e uma rocha. Uma rocha é o quê? Forte. Então, minha mãe também. Eu quero dizer isso, que minha mãe também é forte. Né? Uma rocha protege, ela fica lá e protege como se fosse uma fortaleza, né? Então, minha mãe também é. Então, essa é a metáfora, ok? Metaphor. Terceira, smile. Smile, nós chamamos em português de comparação. E aí, vamos lá para a definição. An explicit comparison, usually formed with like or as, between two fundamentally dissimilar things that have certain qualities in common. Então, é uma comparação explícita entre coisas diferentes que têm certas qualidades em comum,
né? E nós usamos as conjunções like e as, que na tradução é como, tá? O like aqui não é o verbo gostar, ok, gente? O like aqui é a conjunção como, e o as também. Então, vamos lá, por exemplo. He fights like a lion. Ele luta como um leão. Olha a comparação aí, explícita. Estou comparando ele com o leão explicitamente. My mother is as a rock to me. Olha aqui, a mesma frase que eu coloquei aqui em cima, que aqui é implícito, my mother is my rock. Aqui é explícita, my mother is as a rock to me. Ela é como uma rocha para mim. E aí perceba quando você tem as conjunções, os comparativos aqui, ó, vocês sabem que essa frase vai apresentar uma smile, ok? Continuando. Número 4. Euphemism. Euphemism, que também é uma cognata em português, né? Eufemismo. O que é o eufemismo? Vamos lá. The substitution of a considered offensively explicit term for one inoffensive term. Então, é a substituição de um termo ofensivamente, explicitamente ofensivo, né, que é considerado explicitamente ofensivo, por um que é considerado inofensivo, né? Alguma coisa que vai suavizar a fala, para que aquela pessoa que esteja ouvindo não sinta aquela situação tão forte. Então, você vai sempre usar o eufemismo quando quiser suavizar uma situação. E vamos lá. Exemplo, ao invés de usar he died, enfim, você tem uma situação com uma criança pequena, né? É pequena, você não pode dizer que o avô morreu para ela. Você não vai dizer he died, ele morreu. Você pode suavizar isso, não pode? Então, vamos usar os eufemismos. Em inglês, he passed away, ele passou dessa para melhor. Ou he went to the other side, ele foi para o outro lado. E nós temos várias outras formas de tratar isso de forma suave, mas eufemística, ok? Então, lembra sempre que o eufemismo suaviza uma fala, suaviza uma expressão, que às vezes pode ser muito ofensiva e forte. Vamos continuar. Número 5, hyperbole, hipérbole. A hipérbole, vamos ver a definição. An extravagant statement, the use of exaggerated terms for the purpose of emphasis, effect. Então, uma expressão extravagante, de uso exagerado, né? Você usa termos exagerados, com o propósito de causar um efeito enfático, de enfatizar alguma coisa, de colocar alguma coisa em evidência. Vamos lá, um exemplo. I have a ton of things to do today. Eu tenho uma tonelada de coisas para fazer. Ninguém tem uma tonelada de coisas para fazer. Então, eu estou o quê? Exagerando aqui, né? Para causar um efeito de ênfase, né? No que eu tenho que fazer. Segunda frase. I could have a mountain for loving you. I could move a mountain for loving you. Eu poderia mover uma montanha por te amar. Né? Também é um pouco exagerado e extravagante, mas quando se ama, se fala essas coisas. Eu vou à lua, pego a lua, eu posso buscar a lua para você, né? Tem todas essas coisas em músicas, em poesias, né? Tudo isso são efeitos da hipérbole. I have told you a million times not to lie. Isso aí a mãe da gente fala muito isso. Eu te disse 1 milhão de vezes para não mentir. Olha só, 1 milhão de vezes. Olha o exagero aí. Hyperbole, ok? Continuando. Número 6, irony, que é a ironia, que os jovens gostam muito de utilizar. The use of words to express the opposite of their literal meaning. Então, é o uso de palavras para expressar o sentido oposto, o sentido literal, totalmente oposto ao que você quer expressar. Então, popularmente falando, eu coloquei aqui, dizer uma coisa querendo falar outra, né? Então, vamos lá no exemplo. She is so beautiful with red blue skirt. Ela está tão linda com essa saia de bolinhas vermelhas. Então, eu não estou querendo dizer que ela está linda. Eu estou ironizando. Eu estou querendo falar que é o efeito oposto, que ela está horrorosa com essa saia. Mas eu digo de um jeito, ao contrário do que eu quero falar na verdade. Isso aí é ironia, irony, ok? Número 7, onomatopeia. Onomatopeia, que é a nossa onomatopeia, que nós
estudamos desde lá do iniciozinho dos estudos da escola, né? Vamos lá. The use of words that imitate the sound associated with objects, animals or actions they refer to. Então, o uso de palavras que imitam os sons dos objetos, dos animais ou das ações, ok? E aí, esse é o mais simples da gente poder perceber, né? The clap clap of hands showed that the audience liked the play. Então, clap clap, as palmas batendo, né? Clap clap clap, das palmas, mostraram que o público gostou da peça, ok? Então, aí, lembra sempre, onomatopeia ligada aos sons, né? Imitação de sons. Continuando, número 8. Personification, que é a personificação ou prosopopeia, tá? A personification tem essas duas traduções em português. Então vamos lá. Figure of speech in which an inanimate object or abstraction is endowed with human qualities or abilities. Então a figura na qual um objeto inanimado, algo que não tem vida, uma porta, ou então não tem características humanas, né? Ele vai ser dotado de habilidades ou qualidades humanas, né? A fábula, quando um animal fala numa fábula, é uma personificação, porque o animal não fala, né? Quando você fala a porta, olha, essa porta pode abrir para o menino, como tem na poesia, dando vida à porta, isso aí é personificação. Então vamos lá para exemplo. The sea kissed her hair. O mar beijou o cabelo dela. Isso aí numa poesia fica lindíssimo. O mar beijou quer dizer o quê? O mar bateu levemente, né? Mas eu estou dando uma qualidade humana para o mar. O mar beija? Não, não beija. Mas aí eu estou dando essa qualidade para quê? Para dar aquele efeito de personificar e trazer para nossa experiência pessoal, né? Ser humano. Ok, vamos continuar. Número 9. Antithesis, que é a nossa antítese em português. Vamos lá. The juxtaposition of contrasting ideas in balanced phrases. O uso de ideias contrárias e sentenças balanceadas. Então, no caso, você vai ter duas ideias contrárias que vão ali balancear, vão ali se complementar naquela sentença, naquela frase, ok? Então, vamos ler o exemplo. As Abraham Lincoln said, many are called, but few are chosen. Então, como disse Abraham Lincoln, muitos são chamados, muitos, olha aí muitos, mas poucos são escolhidos. Então, nós temos o muito e o pouco numa mesma sentença, balanceando e expressando essa ideia de contrariedade aí para dar uma ênfase no que você quer expressar. Outro exemplo. We look for light, but always darkness. Nós procuramos por luz, mas tudo é escuridão. Luz e escuridão são ideias o quê? Opostas, né? Ou ideias contrárias. E aí, no caso, elas estão sendo usadas aí balanceado para expressar um sentido específico. Ok? Então, terminamos por aqui a explanação sobre os figures of speeches. Tendo dúvida, pode mandar mensagem. Um grande abraço para vocês e até a próxima.